Amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler na NAA. A palavra de Deus diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós. Repita comigo: Deus revelou isso a nós. Aleluia. Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o espírito humano, e que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e elas não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais um pouco. Senhor, nós pedimos agora a compreensão espiritual da Tua palavra, Senhor. Que não seja somente palavras ditas, soltas, Pai, mas que nossos ouvidos espirituais, a nossa mente de Cristo, possa captar essas palavras, Senhor, e colocá-las nos nossos corações como algo proveitoso. Ó Deus, que nós possamos ser instruídos, Pai, instruídos de uma maneira sobrenatural aqui. Ó Deus, que caia as vendas dos nossos olhos. Eu oro em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ter um insight, que nós possamos, Pai, ter algo no nosso coração, despertar, Senhor, no nosso coração, com relação à Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que os anjos do Senhor que estão sobre esse local, eles possam começar a ministrar. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa começar a fluir no nosso meio, possa começar a fluir no nosso coração, que haja um despertar, Senhor, que haja um avivamento, Senhor, que comece dentro de nós. Senhor, eu oro em nome de Jesus que as preocupações do mundo agora cessem e que a nossa mente seja levada a um nível, Pai, de obediência. Ó Deus, que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem sobre cada um aqui, Pai. Nós oramos e declaramos isso, e nós repreendemos a ação do maligno. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, que o maligno, que todas as preocupações, que toda seta maligna agora, que ela cesse, caia por terra. Nós declaramos, Pai, que a Sua vontade soberana venha sobre esse lugar e somente ela molde as nossas vidas agora. Eu oro em nome de Jesus, que caia por terra todos os inimigos da cruz. Nós oramos, Pai, que haja um despertar sobre a Sua noiva, Senhor, um despertar do Senhor. Para a glória e honra do Senhor nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje, e o tema dessa mensagem é pelas lentes do Espírito. Nós somos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E algo muito importante, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui que Deus revelou, a Sua vontade, a Sua mente, Deus revelou os Seus planos e desejos ao Espírito Santo, e hoje eu e você temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Quando nós olhamos para a antiga aliança, os profetas, os homens de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor vinha sobre eles e se retirava. Mas, irmãos, quando Jesus rasgou o véu, quando Jesus deixou para nós o Espírito Santo, hoje Ele habita
em nós, dentro de nós. Não há somente uma passagem, não é somente um mover do Espírito Santo, mas hoje o Espírito Santo de Deus está no coração de cada um que crê em Jesus. Amém? Nós temos essa convicção. E sabe, irmãos, primeira coisa que nós temos que entender com relação ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo não é um mover. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é algo, alguém que nós precisamos se relacionar a todo momento e a todo tempo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele inclusive se entristece. Lá, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, a palavra de Deus diz assim: não entristeçam o Santo Espírito de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós precisamos aprender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele está disponível para cada um de nós. Ele está disponível, e como nós lemos aqui, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus, ele conhece Deus, e por isso, hoje, esse mês, no qual nós estamos aprendendo sobre conhecer a Deus, isso é primordial nas nossas vidas. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não vamos conhecer a Deus na sua totalidade, naquilo que Ele se revelou para nós. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos ser ministrados pelo Espírito Santo. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo no nosso dia a dia, nas nossas ações durante o dia, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso pensar, no nosso falar. Nós precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Atos capítulo 13, verso 1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinham sido criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo nos dá direção. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, ele conhece a Deus e ele conhece o nosso coração, ele ministra sobre as nossas vidas. Então, irmão, nós precisamos ser íntimos do Espírito Santo de Deus. O texto diz então que o Espírito Santo disse àqueles homens: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo nos dá direção, porque ele conhece a Deus. E nós, se queremos conhecer a Deus, nós precisamos se relacionar com o Espírito Santo. Aqui nós vemos uma direção que foi dada, que mudou as nossas vidas hoje. Uma direção no qual homens foram sensíveis à voz do Espírito Santo. E por serem sensíveis à voz do Espírito Santo, eles separaram Barnabé e Saulo, e hoje nós temos, pela graça, pelo poder de Deus, acesso à palavra de Deus, porque homens foram fiéis à voz do Espírito Santo. Eu e você, irmãos, precisamos ser fiéis, sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu queria falar sobre isso, nessa comunhão que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo como um amigo, porque Jesus nos disse que não nos deixaria só, que deixaria para nós um outro Consolador, é o Espírito Santo. Somente Ele pode nos consolar, nos dar direção, somente o Espírito Santo pode acalmar o nosso coração nos dias ruins, somente o Espírito Santo pode nos dar direção naquilo que precisamos, naquilo que desejamos, somente o Espírito Santo pode falar conosco. Por isso, a igreja precisa voltar a se relacionar com o Espírito Santo, mas com a mentalidade correta, de quem Ele é verdadeiramente. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é somente mover, a gente acha que o Espírito Santo é somente fogo, é somente um arrepio,
Não, irmãos, o Espírito Santo está em nós, a todo momento, a toda hora. Eu gosto, da ilustração que toda vez que você olhar no espelho, você vai falar, você pode falar assim: bom dia, Espírito Santo, existe um Deus que mora dentro de mim, Ele está dentro de mim, Por isso nós precisamos se relacionar com o Espírito Santo, irmãos, como nós se relacionamos com aqueles nos qual nós amamos. Nós precisamos se relacionar com Ele. Esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo vai nos fazer conhecer a Deus de uma maneira sobrenatural, porque é Ele que revela Deus, porque é Ele que conhece as profundezas de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem de Deus para que nós conheçamos a Deus. Amém? Abra comigo o livro de João, capítulo 16, verso 13. Jesus falando. João, capítulo 16, verso 13. A palavra de Deus diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu para anunciar isso a vocês. O Espírito Santo nos anuncia quem é Jesus. O Espírito, essa interação da Trindade, o Espírito Santo é aquele que revela, o Espírito Santo é aquele que nos dá direção. E sabe, irmãos, o Espírito Santo nos guia, por em todos os momentos, inclusive aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, o Espírito Santo tem o poder de trazê-las, de orientá-las para se achegar diante da igreja, se achegar diante do Evangelho, porque Ele conhece os nossos corações. A palavra, o termo teológico diz que a graça preveniente, no qual o homem é tocado por uma ação do Espírito Santo, para que ele possa entender que ele necessita de Deus. O Espírito Santo, nosso auxiliador, aquele que nos auxilia nas coisas diárias, aquele que nos dá direção nas coisas menores que sejam, o Espírito Santo está disponível, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos aprender a lidar, a nos comunicar, a ter a comunhão com o Espírito Santo. Porque senão, irmãos, nós nunca vamos ter o conhecimento de quem Deus é. Nós nunca vamos conhecer a totalidade de quem Deus é. Por isso nós vemos homens, que são exímios estudantes da palavra, teólogos, mas que não tem a ação do Espírito Santo, e aquilo se torna, como Paulo diz, letras somente. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Um mero conhecimento. Agora o Espírito Santo transforma letras em algo vívico. O Espírito Santo transforma, a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos se relacionar com Ele. Eu e você precisamos parar, de dar crédito a todas as outras coisas, as coisas desse mundo, e começarmos a ter comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias. Porque pela lente do Espírito, a mente de Deus, Deus é revelado. Esse é o primeiro ponto. Pela lente do Espírito, Deus é revelado. Amém? Quando nós lemos ali que o Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. Quem foi a única pessoa, que falou que é a verdade?
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo tem o poder de revelar a Deus através de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar, né, a palavra de Deus em algo vívico para a minha vida e para a sua vida. Eu só vou conseguir ver Deus através da ótica, das lentes do Espírito Santo na minha vida. Amém? Por isso que nós vemos tantas pessoas sendo guiadas por falsos ensinos, falsos profetas. Por quê? Porque não andam com o Espírito Santo. Porque aquele que anda com o Espírito Santo, é aquele que tem conhecimento, né, que caminha com o Espírito Santo, que olha, né, através das lentes do Espírito. A Bíblia diz, João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará para toda verdade. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos, né, caminhar na verdade, e o Espírito Santo pode e nos leva a essa verdade. Agora, por que nós somos enganados? Porque nós não temos comunhão com o Espírito Santo, porque nós não caminhamos com o Espírito Santo, porque nós não damos honra ao Espírito Santo. Porque nós negligenciamos o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós o entristeçamos. Nós os deixamos o Espírito Santo triste. E ainda, irmãos, tem pessoas que apagam o Espírito Santo da sua vida. Caminham como se não existisse. E nós precisamos, né, da lente do Espírito, né, para que Deus se revele nas nossas vidas. Amém? Não podemos conhecer a Deus de maneira plena sem o auxílio do Espírito. Ele nos dá discernimento para compreendermos a santidade, o amor, a justiça, a misericórdia de Deus. Você quer ver a justiça de Deus, você só vai conseguir ver com a ótica, com as lentes do Espírito. Você quer ver o amor verdadeiro de Deus sobre a sua vida, você só vai conseguir se você olhar com as lentes do Espírito. Você quer ver a misericórdia de Deus sobre a sua vida, né? Você precisa colocar as lentes do Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo. Não que nós precisamos, né, temos que tirar e colocar toda hora, nós temos que viver uma vida, né, plena, em comunhão com o Espírito Santo. Muito mais do que um poder, do que um arrepio, o Espírito Santo está disponível para cada um de nós. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar. O Espírito Santo está dentro de você. Talvez falando com você coisas que você já deveria ter feito. E o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração. Sabe aquelas horas que você escuta uma voz, né, interna dentro de você, né, te orientando e falando, não vá para esse lugar, não faça isso, viva dessa forma. É o Espírito Santo falando contigo. Porque a palavra de Deus diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Toda vez que você está prestes a pecar e você, né, tem um insight, algo no seu coração, é o Espírito Santo falando contigo. Qual resposta nós vamos dar ao Espírito Santo? Porque senão nós caímos naquilo que a palavra de Deus diz, nós deixamos o Espírito Santo triste, nós apagamos o Espírito Santo de nós, porque nós damos ouvido às nossas vontades, nós negligenciamos a ação do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos voltar a caminhar, né, segundo a vontade do Espírito Santo. E como nós lemos aqui, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo fala, ele fala a todo tempo, a todo momento. Quer conhecer a Deus? Olhe pela ótica do Espírito. Amém? Glória a Deus. Pelas lentes do Espírito, não somente Deus é revelado, mas a mente de Deus também é revelada. Como nós lemos ali o texto inicial, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 11 diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano,
a não ser o próprio espírito humano que nele está. Mas Paulo continua, ele diz assim: ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. No verso 16 ele fala: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Para que o possa instruir, para que possa nos trazer direção. Nós temos, porém, temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo revela-nos os planos de Deus nas nossas vidas. Através da ótica, através das lentes do Espírito Santo, nós compreendemos os planos de Deus para cada um de nós. Talvez você ande perdido na sua vida, não saiba do que fazer da sua vida, qual área você deve trabalhar, qual lugar você deve investir, Talvez você precisa parar e olhar e falar: Espírito Santo, auxilia-me, porque tu conheces os planos de Deus, tu sabes o que é melhor para mim, tu sabes o que é melhor para a minha vida, a direção que eu devo tomar, o que eu devo fazer. Eu estou talvez numa encruzilhada e não sei para onde ir. Espírito Santo, você conhece a mente de Deus, auxilia-me. Quantos de nós temos esse diálogo com Deus? Através do Espírito Santo. Quantos de nós, tomamos as nossas decisões buscando auxílio e direção do Espírito Santo? Sabe, irmãos, nós pastores, os líderes aqui, muitas vezes nós temos que apagar fogo, dos irmãos, das ovelhas. E a grande maioria das vezes, irmãos, situações que se envolveram, coisas que se meteram, mas normalmente, irmãos, é porque não consultaram o Espírito Santo, não buscaram o auxílio de Deus, não oraram, não fizeram uma oração sincera perguntando: Espírito Santo, qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, ela não é natural. Nós precisamos aprender a lidar, a falar com Deus. E nós só vamos conseguir através do auxílio do Espírito Santo. Muito mais do que os dons que o Espírito Santo tem para nossas vidas, o Espírito Santo deseja ser íntimo de nós, falar aos nossos corações, dar-nos direção, para tomarmos as melhores decisões, para aquilo que Deus tem, para o plano perfeito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar auxílio do Espírito Santo, amém? Você está entendendo? O Espírito Santo é a fonte sobrenatural e divina. O Espírito Santo não revela somente a Deus, mas a mente de Deus, seus planos, desejos. Somente o Espírito Santo sabe o que está no coração de Deus. Mas os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, eu só vou conseguir entender, eu só vou conseguir me sujeitar se eu tiver auxílio do Espírito Santo. Por isso, quer conhecer a Deus, quer conhecer a mente de Deus, os seus planos, você precisa olhar pelas lentes do Espírito. Amém? Você está entendendo? O texto também diz que pelas lentes do Espírito, não somente Deus e sua mente são reveladas para nós, mas também as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus. Quando Paulo ali lê a porção da Escritura, ele usa o texto de Isaías, ele diz assim: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As dádivas de Deus, as bênçãos de Deus, nós, se queremos alcançá-las, nós precisamos olhar com a lente do Espírito Santo, com o toque do Espírito Santo, com a comunhão com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a mente humana, os olhos humanos, os ouvidos humanos, eles não conseguem discernir aquilo que Deus tem preparado. Mas quando eu olho através da visão do Espírito Santo,
porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu consigo entender, ver aquilo que Deus tem preparado. Deus tem bênção para a sua igreja. Amém? Deus tem bênção para a sua vida. Dádivas, bênçãos, milagres, curas, intervenções. Deus tem algo maravilhoso, porque é promessa de Deus. Nós precisamos olhar com a lente do Espírito. Por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. Todos os dias, ao acordar, nós precisamos olhar, Espírito Santo, usa-me mais uma vez. Espírito Santo, eu sou um canal para que o Senhor faça a sua vontade nesse lugar, nessa terra, em todo lugar onde eu estiver, toda casa, todo local de trabalho, em todo lugar que eu colocar a planta dos pés, a palma das mãos, Espírito Santo, me governe. Esse é o desejo que nós precisamos buscar, almejar sobre isso. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso fazer parte da comunhão com o Espírito Santo. Se eu quero ter relacionamento com Deus, saber quem realmente é Deus, eu preciso de comunhão com o Espírito Santo. Somente pelas lentes do Espírito, as dádivas de Deus são reveladas. Pelas lentes do Espírito, as bênçãos, os sonhos de Deus são revelados. Os planos perfeitos de Deus são revelados. Mas agora, irmãos, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Preciso buscar, almejar. Irmãos, eu estava comentando essa semana, toda semana nós temos aqui, toda primeira semana do mês nós temos a semana de oração. Como que nós queremos, das bênçãos de Deus, como nós queremos se relacionar com Deus, se nós nem oramos. E assim, para uma igreja de 150 pessoas, nós olhamos para a semana de oração, nós vemos meia dúzia, 5, 4. Por isso, irmãos, nós buscamos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos se relacionar com Deus. Nós queremos usurpar a Deus. Nós queremos só sugar das coisas boas, mas não nos relacionar com Ele. Se fosse um relacionamento entre duas pessoas, o que você diria dessa pessoa que só quer sugar? Qual conselho você daria para a pessoa que está sendo sugada? Por isso nós precisamos, se prostrar diante do Senhor. Falar, Senhor, eu sei que eu não tenho sido perfeito, mas eu quero, Espírito Santo, me relacionar contigo. Mas eu quero buscar a sua face. Mas eu quero acordar pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer pela noite de sono. Pedir para que seja guiado mais uma vez pelo teu toque, Senhor. Nós precisamos se relacionar com o Espírito Santo, como nós se relacionamos com alguém que nós amamos. Com alguém que nós se importamos. Porque, irmão, quando nós olhamos para a palavra, e a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito, eu creio também que nós podemos alegrar o Espírito Santo com as nossas decisões, com o nosso estilo de vida, se importando com Ele, se importando. Eu creio que Deus está movendo algo nas nossas vidas, a darmos importância ao Espírito Santo de Deus. Pelas lentes do Espírito, as dádivas de Deus são reveladas. Deus tem bênçãos para a sua igreja. Deus tem bênçãos para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida financeira. Deus tem bênçãos, irmãos. Eu não acredito, num Deus que não quer
que os seus filhos prosperem. Eu creio que Deus tem desejo de prosperar. Agora, a grande questão, irmãos, é que a prosperidade a gente às vezes enxerga com uma ótica errada. Nós achamos que prosperidade é somente dinheiro. E não. Prosperidade é uma vida no Espírito. Prosperidade é comunhão com Ele. É quando eu olho para Ele, Senhor, eu posso não ter, a finança que eu gostaria, mas eu sou suficiente em tudo, porque você me sustenta. Essa é a prosperidade que Deus tem para a sua igreja. Porque, irmãos, eu só vou conseguir atingir esse nível se eu tiver relacionamento com o Espírito Santo. Porque através do relacionamento com o Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo. Eu confio na vontade de Deus, porque eu sei, em quem eu creio, eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita, eu sei que ainda que as coisas me aconteçam durante o dia, durante a semana, durante o mês, ou que talvez aconteçam, desabe as coisas desse mundo sobre a minha vida, eu sei em quem confio, e Ele tem cuidado de mim. Essa confiança, só vai vir quando eu me relacionar com o Espírito Santo. Porque pelas lentes do Espírito somos transformados à imagem de Cristo. Deus deseja transformar as nossas vidas. E essa transformação na sua vida, no seu caráter, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, ela só vai acontecer quando você se relacionar com o Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala sobre os frutos do Espírito. E o texto diz, o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Somente o Espírito Santo, somente através da ótica do Espírito Santo, somente através de caminhar, de ter comunhão com o Espírito Santo, eu vou conseguir frutificar essas coisas na minha vida e ser transformado segundo a imagem de Cristo. Quer ser uma pessoa amorosa? Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa feliz, alegre? Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa de paz e não de guerra? Você precisa do auxílio do Espírito Santo. E quando nós olhamos todos esses 9 frutos, nós vemos aqui 3 categorias diferentes. Primeira, as 3 primeiras ali dizem respeito à nossa relação com Deus. As próximas, a segunda tríade ali, falam sobre os relacionamentos sociais, com as pessoas. E as 3 últimas falam, os princípios que guiam a conduta de um cristão. É ter uma vida plena. É ter uma vida alinhada. É ser um instrumento, e não somente um instrumento, mas ser parecido com Jesus. Os frutos do Espírito só virão na minha vida e na sua vida se eu me relacionar com o Espírito Santo verdadeiramente. Se eu buscar auxílio dele, se eu me lançar, se eu me prostrar diante da vontade. Porque quando eu me prostro diante da vontade de Deus, eu amo, mesmo aqueles que me perseguem, mesmo aqueles que fazem mal, mesmo aqueles que querem me prejudicar. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Como você vai conseguir amar alguém que te persegue? Caminhando com o Espírito Santo, se relacionando com Ele. Como você vai conseguir perdoar? Através do Espírito Santo. Eu já contei um testemunho meu aqui. Eu tive um irmão assassinado em 2003, 27 anos, meu irmão mais velho, novo. Eu tinha um relacionamento muito forte com ele, porque nós morávamos juntos. Para mim foi como perder um pai. Como ficou meu coração, não só o meu, da minha família. Alguns anos depois, eu me converti, e eu tinha raiva, ódio.
E você pode pensar, puxa, isso é justificável, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas. E o Senhor falou, você precisa perdoar, você precisa abrir mão, deixar de carregar esse fardo da ira, da raiva. Sabe, irmãos, é uma decisão diária, mas todos os dias, através do auxílio do Espírito Santo, eu decido perdoar. Decisão, irmãos. Mas é uma decisão não somente, porque eu desejo, porque minha carne não deseja, mas é que o Espírito Santo me auxilia. O Espírito Santo nos auxilia. Talvez o que você esteja vivendo, você possa falar, puxa, é impossível acontecer isso. Busque auxílio do Espírito Santo. Daqui a um tempo você vai ver que o Espírito Santo converteu o seu coração. Mudou a raiva, a ira, mudou a falta de perdão, mudou o seu coração de pedra para um coração de carne. Mas se prostre ao auxílio do Espírito Santo sobre a sua vida. E isso só vai acontecer quando você se relacionar com Ele, como você se relaciona com alguém que você ama. Com alguém que você ama. Com alguém que você preza. Espírito Santo de Deus. E Ele está disponível, irmãos. Não é algo inacessível. Não é somente para aqueles que gastam horas e horas e horas orando e buscando. Não, o Espírito Santo está acessível para que você esteja com Ele. Todos os dias, todo momento. Amém? Porque, irmãos, todos nós queremos caminhar com pessoas parecidas com Jesus, não é verdade? Todos nós. Jesus é o padrão. Jesus é o padrão de uma pessoa perfeita. Porque Jesus é perfeito. Jesus é amoroso, bondoso, longânimo, não se ira facilmente. Jesus é manso, é fiel. Jesus tem domínio próprio. Quem não gostaria de ter um cônjuge como Jesus? Quem não gostaria de ter um filho como Jesus? Quem não gostaria de ter um pai, uma mãe como Jesus? Quem não gostaria de ter um patrão como Jesus? Quem não gostaria de ter um funcionário como Jesus? Quem não gostaria? Nós podemos acessar o lugar dessas características, desses frutos, quando nós se rendemos à ação poderosa do Espírito Santo. Quer ser uma pessoa melhor? Busca auxílio do Espírito Santo. Quer ser alguém longânimo, benigno, que não se ira, bondoso? Busca auxílio do Espírito Santo. Quer ser alguém de domínio próprio, que não é dominado pelas coisas do mundo, pelos prazeres, que não é dominado pelas suas emoções? Busque auxílio do Espírito Santo. Ele está disponível, Ele está nesse lugar. E talvez Ele esteja falando áreas da sua vida aí, que você precisa mudar. Porque Ele é educado. Diferente do diabo, que mete o pé na porta, o Espírito Santo, Ele é educado. O Espírito Santo, Ele continua falando no meu coração e no seu coração. Filho, filha, você precisa mudar nisso aqui. Você precisa agir diferente. Você precisa fazer isso. Você precisa parar de fazer isso. Você precisa buscar suficiência não nas coisas do mundo, mas em mim. Você precisa parar, de olhar o mundo da forma que você olha. O Espírito Santo está disponível para nos ajudar no dia a dia, nas coisas práticas do dia a dia. Por isso, eu não conheço alguém que tenha um conhecimento de Deus, que não seja alguém guiado pelo Espírito Santo. Amém?
À medida que o Espírito Santo nos revela a Deus, nós somos transformados à imagem de Jesus. À medida que o Espírito Santo nos revela a Deus, nós somos transformados. Quem quer ser transformados? A imagem de Cristo. Pastor Milton, ele diz assim: o entendimento correto sobre o Espírito Santo vai afetar de uma maneira clara e direta como vivemos a nossa vida cristã. O conhecimento correto de quem é o Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, do poder de regeneração, do poder, de correção, do poder de amor do Espírito Santo, vai transformar a forma que nós caminhamos. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, todas as áreas da minha vida mudam. Eu administro minhas finanças melhor, eu trabalho melhor, eu me comunico melhor com as pessoas. Talvez você possa falar: puxa, pastor, eu sou grosso, não sei lidar com pessoas. Busque auxílio do Espírito Santo. Pastor, eu sou tímido. Busque auxílio do Espírito Santo. Pastor, eu não sei gerir, eu não sei administrar minha casa, minhas finanças, no meu trabalho. Busque auxílio do Espírito Santo. Ele está disponível para te ajudar. O problema é que a gente espiritualiza tudo. Puxa, o Espírito Santo só serve para me orar, só serve para me jejuar. Não, o Espírito Santo está disponível para todas as áreas da sua vida. Como ser uma pessoa melhor, um crente melhor. Puxa, eu não sei gerir, eu não sei trabalhar. Peça auxílio do Espírito Santo. Busque essa comunhão com Ele. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. A igreja precisa voltar-se novamente a caminhar segundo a vontade do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui o livro de Atos, a igreja se juntou por direção do Espírito Santo, tomaram uma decisão correta. Talvez na sua casa você precise tomar uma decisão. Busque auxílio do Espírito Santo. Uma decisão grande, difícil. A gente às vezes procura conselhos de fora, de gente do mundo, paga, faz, busca cursos e tudo mais, e eu não estou falando sobre que é errado, mas assim, nós não se rendemos à ação do Espírito Santo, que Ele tem para as nossas vidas. Nós nem questionamos, nem perguntamos. Busque auxílio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Há um texto lá em Atos, capítulo 5, verso 3, onde um casal tomou uma decisão sem o auxílio do Espírito Santo. Então Pedro questiona esse casal. Primeiramente ao homem, ele diz assim: Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Nós podemos olhar para a vida de Ananias e falar: não, eu jamais faria isso. Mas nós mentimos para o Espírito Santo em outras coisas. Então Pedro fala para ele assim: você mentiu ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas você mentiu para Deus. Quando você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Irmãos, a gente olha esse texto, a gente fala: puxa, Ananias, um cabeção, Mas nós também, nas pequenas coisas, irmãos, nas pequenas coisas, nós omitimos, mentimos. Mas Deus, Ele é misericordioso, irmãos. Eu sinto que Deus vai derramar do Espírito Santo dele sobre esse lugar hoje. Eu até comentei com a Daiane, falei: puxa, eu sinto
um derramado Espírito Santo. Talvez você nunca tenha tido uma experiência com o Espírito Santo, mas Deus está nesse lugar. Ele deseja derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Talvez mudar a sua vida completamente. Talvez, mudar tudo aquilo que você estava fazendo, Ele transformar, e te dar uma nova rota. E essa mudança vai ser tão grande que as pessoas vão falar, puxa, essa é outra pessoa. Eu não conheço mais esse homem, essa mulher. Talvez você está aqui sem o seu esposo ou sem a sua esposa. Talvez essa pessoa vai falar, puxa, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela mudou totalmente. Mas é o derramado do Espírito Santo. Agora, para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, eu preciso me submeter. Eu preciso, falar, Senhor, faz. Eu te dou liberdade para que o Senhor molde, para que o Senhor venha sobre a minha vida, para que o Senhor me dê direção. Eu preciso acatar isso. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o Ministério de Louvor. O Espírito Santo está diante do Pai e ouvirá tudo sobre você e anunciará a você. O Espírito Santo vai te dar direção. Existe um texto lá em Romanos, capítulo 8, verso 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês vivessem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque não andam segundo a sua carne, andam segundo o Espírito Santo. E Ele está disponível. Ele está nesse lugar. Eu queria que você gastasse um tempo em oração agora, enquanto vai ser ministrada uma canção. E depois nós vamos orar. Eu gostaria que nós orássemos aqui, Orássemos, fizéssemos um corredor. Nós vamos orar e pôr as mãos sobre vocês. Eu queria que os diáconos me ajudassem, os meus líderes. Eu creio que o Espírito Santo vai derramar algo sobre a sua vida. Comece a orar, comece a buscar de Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Seja sincero na sua oração. Seja sincero. Seja sincero. Comece a falar, Espírito Santo, eu preciso da sua intervenção. Espírito Santo, eu preciso do seu toque. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me marque. Espírito Santo, te dou liberdade. Espírito Santo, toma-me. Toma-nos, Espírito Santo. Toma-nos de uma maneira sobrenatural. Molda a nossa vida, molda o nosso caráter, molda as nossas vidas, o andar, o caminhar. Molda as nossas emoções. Molda, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver com clareza quem Deus é. Revela-me os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Revela os sonhos. Revela o caminho que nós temos que caminhar.
Dá-nos uma direção no nosso andar. Dá-nos direção, Senhor, como administrar a nossa casa, nosso casamento, nossa família. Espírito Santo, livra-nos dos vícios. Tira-nos, livra-nos dos vícios. Auxilia-nos a romper essas correntes que têm nos prendido. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, molda, Senhor, as nossas emoções. Tira o rancor do nosso coração. Tira o rancor do nosso coração, a mágoa. Tira a mágoa, Senhor, a tristeza, a falta de perdão. Espírito Santo, traz-nos alegria novamente. Sim.